Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos fiéis dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça a vós em abundância e paz. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, davam ser entristecidos por várias provações, para que a genuidade da fé que vocês têm, mais preciosa do que o ouro que, embora perecível, é provado pelo fogo, seja encontrada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vocês o amam, embora não o tenham visto, e embora o vejam agora, creem nele. Portanto, vocês se alegram com a alegria indizível e cheia de glória, recebendo o alvo da sua fé e a salvação de suas almas. A respeito dessa salvação, os profetas que profetizaram sobre a graça que havia de ser concedida a vocês investigaram e examinaram cuidadosamente, procurando descobrir a que tempo ou a que natureza se referia o Espírito de Cristo que estava neles, quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. E foi-lhe revelado que não estavam ministrando a si mesmos, mas a vocês das coisas que agora lhes foram anunciadas por aqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos desejam contemplar. Portanto, preparem suas mentes para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a sua esperança na graça que lhes será trazida quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se conformem com os desejos que vocês tinham quando viviam na ignorância. Mas assim como o Santo que os chamou, sejam santos vocês também em toda a sua maneira de viver. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se em suas orações vocês invocarem aquele que julga imparcialmente cada um segundo as suas obras, vivam em temor durante o tempo de sua peregrinação ali. E se em suas orações vocês invocarem como Pai aquele que julga imparcialmente cada um segundo as suas obras,
Vivam em temor durante o tempo da sua peregrinação ali. Vocês sabem que não foi com coisas corruptíveis como o prata ou ouro que vocês foram resgatados, de maneira inútil de viver herdada de seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi predestinado antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos por amor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o resgatou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Tendo purificado as vossas almas pela obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerado, não se sente perecível, mas de imortal pela palavra de Deus, viva e eterna. Pois todos os mortais são como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva seca-se. A erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra do Evangelho que vos foi anunciada. Portanto, deixando de lado toda malícia, toda falsidade, toda hipocrisia, inveja e toda calúnia, como crianças recém-nascidas, desejem ardentemente o leite puro da palavra, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que já provaram que o Senhor é bom, chegando-se a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados para serem casa espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, a quem nela crê não será envergonhado. Portanto, honra a vocês quem creu, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Eles tropeçam porque não creem na palavra, pois para isso foram destinados, mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santo, povo exclusivo de Deus, para que vocês anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que antes não tinham recebido misericórdia, agora a receberam. Amados, peço-lhes, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham dos desejos da carne que combatem contra a alma, sejam irrepreensíveis entre os gentios, para que, enquanto eles os difamam como malfeitores, observem as suas obras e glorifiquem a Deus no dia do juízo. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens por amor ao Senhor, seja ao rei como a autoridade suprema. Sejam aos governadores como enviados por ele para punir os malfeitores e recompensar os justos, pois, pois esta é a vontade de Deus, que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos.
Andem como homens livres, não usando a sua liberdade como pretexto para a malícia, mas como servos de Deus. Honrem a todos, amem seus irmãos, temam a Deus, honrem o Rei. Servos, sujeitem-se com todo respeito aos seus senhores, não apenas aos homens e gentis, mas também aos severos, pois é graça aos que conhecem a Deus suportar aflições sofrendo injustamente. Pois que glória há em suportar o castigo quando se tem pecado. Mas se vocês o suportam pacientemente, fazendo o bem, isso é agradável a Deus, pois para isso vocês foram chamados. Portanto, Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem se achou engano em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não ameaçava, mas entregava a causa àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o caminho certo. Pastor e guardião de suas almas. Pedro III. Da mesma forma, vocês, esposas, sejam submissas a seus maridos, para que, mesmo que alguns não obedeçam à palavra, sejam ganhos em palavras pelo procedimento de suas esposas. Quando virem a conduta casta e respeitosa de vocês, não se enfeitem apenas exteriormente, como tranças nos cabelos, colares de ouro ou roupas finas, mas enfeitem o interior do coração com uma alma incorruptível, cheia de mansidão e paz, que é de grande valor para Deus. Assim se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus, sendo submissas a seus maridos. Assim como Sara obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, vocês são filhas delas e praticarem o bem e não temerem nenhuma ameaça. Da mesma forma, vocês, maridos, tratem suas esposas com respeito, pois o corpo delas é mais frágil, e honrem-nas, pois elas participam de vocês da graça da vida, porque para suas orações não sejam impedidas, finalmente sejam todos de um mesmo modo a pensar, participando do mesmo. Não retribuam mal com o mal, nem insulto com insultos, mas, ao contrário, abençoem, pois para isso que vocês foram chamados, para receberem bênção como herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guardem a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Evite o mal e faça o bem. Busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E quem poderá lhes fazer mal se vocês forem fervorosos em fazer o bem?
E ainda que venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados serão. Não se desanimem nem se perturbem por causa deles, mas sacrifiquem a Cristo como Senhor em seus corações, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Façam isso, porém, com mansidão e respeito, conservando uma consciência limpa, para que no tempo certo vocês estejam preparados para enfrentar a adversidade e se tornarem santos. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se Deus assim o quiser, do que por fazer o mal. Porque também Cristo morreu pelos pecadores uma vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. E no Espírito foi e pregou a salvação também aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a paciência de Deus se mostrou longa nos dias de Noé, quando se construía a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Este é um símbolo do batismo que agora vos salva. Não se trata da remoção da sujeira do corpo, mas do clamor de salvação a Deus por uma boa consciência por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu e obtido domínio sobre os anjos, principados e potestades, poderes. Pedro 4. Portanto, visto que Cristo sofreu na carne, armem-se também vocês com a mesma disposição, pois quem sofreu na carne rompeu com o pecado, para que não sirva mais aos desejos dos homens, mas à vontade de Deus no tempo que lhe resta. Basta de tempo gasto satisfazendo os desejos dos gentios, vivendo em libertinagem, em luxúria, em orgias, em bebedeiras e na adoração de ídolos, porque isso eles acham estranho que vocês não corram com eles para essa torrente de destruição e os insultam. Mas eles prestaram contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, tendo sofrido a condenação de todos os homens pela perda da vida, como corpo, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, sóbrios e sensatos, para que possam se dedicar à oração, acima de multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns para com os outros sem queixas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a multiforme graça de Deus. Quem fala, fale como que transmite a palavra de Deus. Quem serve, sirva como quem é fortalecido por Deus, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Amados, não se surpreendam
com a dura prova que lhe foi imposta, como se algo estranho lhe tivesse acontecido, mas alegrem-se por praticarem dos sofrimentos de Cristo, para que também se alegrem e exultem quando a sua glória for revelada. Bem-aventurados sois vós que sois insultados por causa do nome de Cristo, porque o Espírito da glória e o Espírito de Deus repousam sobre vós. Que nenhum de vós sofra como assassino, ladrão, malfeitor ou delator. Mas se alguém sofre como cristão, não é cristão. Que ele se envergonhe, mas que glorifique a Deus por este nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, que também aquele que sofre segundo a vontade de Deus se entregue nas mãos de seu fiel Criador e continuem a praticar o bem. Exorto os presbíteros que estão entre vocês. Eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está entre vocês, cuidando dele não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas por dedicação, não dominando sobre os que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês recebam a coroa da glória que jamais se desvanece. Da mesma forma, vocês, jovens, sujeitem-se aos presbíteros. Revistam-se todos de humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que seus irmãos estão espalhados pelo mundo. E o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo vos restaurará depois do vosso pequeno sofrimento, vos fortalecerá, vos tornará firmes e inabaláveis. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevi-vos conforme reflito, brevemente por intermédio de Silvano, meu fiel irmão, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Permanecei firmes nela. A igreja eleita juntamente convosco, que está na Babilônia, vos sauda, e também Marcos, meu filho. Saudem-se uns aos outros com o ósculo de amor. Paz a todos vós que estáis em Cristo. Segundo Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram preciosa fé pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam abundantemente concedidas
pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Segundo o seu divino poder, ele nos concedeu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo sofrimento, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e poder, e por meio delas ele nos deu coisas muito grandes e preciosas que foram prometidas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Portanto, empenhem-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Se estas coisas forem sua abundância, elas não o deixarão ocioso. Nem infrutífero pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não tem essas coisas é cego e míope, esquecendo-se de que foi purificado de seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se para consolidar ainda mais o chamado e a eleição de vocês, pois se fizerem isso, jamais tropeçarão, pois assim lhes será abundantemente concebida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, proponho sempre lembrar-los dessas coisas, embora vocês as conheçam e estejam firmes na verdade que possuem. Considero justo, enquanto estiver neste tabernáculo do corpo, despertar vocês com a minha exortação, sabendo que em breve terei que deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo me fez entender. Me esforçarei para que vocês se lembrem dessas coisas também depois da minha partida, pois não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes anunciamos o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando uma voz da majestosa glória lhe disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouvimos esta voz do céu, quando estamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética. Fazeis bem em prestar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã surja em vossos corações, sabendo principalmente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque jamais a profecia foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Houve falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos mestres entre vocês, os quais introduzirão heresias destruidoras,
negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. Muitos seguirão a sua libertinagem e por causa deles o caminho da verdade será coberto de afrontas. Por ganância, eles os exortarão com palavras mentirosas, mas o julgamento deles já está há muito tempo e a destruição os aguardará. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, no lugar escuro, reservado para o julgamento. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregado na justiça, justamente com outros 7, quando estava para trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ele ordenou as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição, reduzindo-as a cinzas, servindo de exemplo para os que vivem na impiedade. Mas livrou o justo Ló, que estava aflito com a conduta imoral daqueles homens perversos, pois aquele justo, por causa do que viu, e ele o viu, habituando entre eles, e era atormentado diante em sua alma justa por causa dessas ignomínias. O Senhor sabe livrar os piedosos da tentação e reservar os ímpios para o castigo no dia do juízo, especialmente aqueles que andam segundo a carne em suas paixões impuras e desprezam o Senhor. Eles são ousados e arrogantes, e não têm medo de insultar os seres gloriosos caídos, enquanto os anjos, que são maiores do que especialmente aqueles que andam segundo a carne em suas paixões impuras e desprezam o Senhor, eles são ousados e arrogantes, e não têm medo de insultar os seres gloriosos caídos, enquanto os anjos, que são maiores do que eles em força e poder, não trazem contra eles nenhum juízo ofensivo perante o Senhor. Mas estes, como animais irracionais, nascidos por natureza para serem apanhados e destruídos, blasfemam do que não conhece e serão destruídos em sua corrupção, sofrendo o castigo como salário da iniquidade, considerando o prazer de um dia como felicidade. São todos imundícies e vergonha. Deleitam-se em seus enganos enquanto festejam convosco, tendo olhos cheios de luxúria, insaciáveis no pecado, e seduzem almas instáveis, de coração quebrantado pela ganância, filho da maldição. Abandonando o caminho reto, desviaram-se, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da iniquidade, mas foi repreendido por sua maldade. Uma jumenta muda, falando em voz de homem, e pediu a loucura do profeta. Estes são como fontes sem água e como nuvens levadas pelo vento. Para eles está reservada a escuridão das trevas. Com palavras grandes e vãs, seduzem através dos desejos da carne aqueles que acabaram de escapar dos que vivem no erro. Prometem-lhes liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que venceu
torna-se escravo, porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente enredados e vencidos, o seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor lhes teria sido não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido desviarem-se do santo mandamento que lhe foi dado. O provérbio se cumpriu para eles. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a chafuscar na lama. Esta, amados, é agora a segunda carta que vos escrevo, e em ambas procuro despertar-vos a moderação por meio de admoestações, para que vos lembreis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, transmitido a vós por meio dos apóstolos. Saibam, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, seguindo os seus próprios desejos, e dirão: onde está a promessa da sua vinda? Desde o dia em que nossos pais fecham os olhos, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles se esqueceram voluntariamente de que os céus existiam desde a antiguidade e que a terra foi formada pela palavra de Deus, que surgiu da água e na água, e porque por essas razões o mundo daquele tempo, inundado pelas águas, pereceu. Ora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão guardados para o fogo reservado para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas não ignoreis isto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não reserva a sua promessa, como alguns a julgam tardia. Pelo contrário, ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus desaparecerão como grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão consumidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que tipo de pessoas devem ser em santidade e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, no qual os céus serão dissolvidos e os elementos ardendo se dissolverão. Mas, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, visto que vocês guardam estas coisas, oferecem-se para serem irrepreensíveis e puros diante de Deus em paz. Considerem a paciência do nosso Senhor como salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também lhe escreveu segundo a sua palavra. A sabedoria que lhe foi dada, assim também em todas as suas cartas, nas quais ele fala dessas coisas, nelas há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem, como fazem com outras escrituras,
para sua própria destruição. Portanto, amados, visto que vocês foram avisados de antemão, fiquem atentos para que vocês não sejam levados pelo erro dos ímpios, desviando-se da sua firmeza, mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para o dia eterno. Amém. Conhecimento. O jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, como um dia nós, para conhecer o bem e o mal, agora, se o Pai, tendo tomado conhecimento do voto dela e da sua abstinência, Pai, quando toma conhecimento disso, se opõe a ela tudo. Se o marido souber disso e quando ele ficar sabendo disso, conhecimento e quando ele chegar a saber, não disse nada, os votos de marido, quando ouve falar disso, opõe-se a ela. E se o marido saberá disso, se o marido não disser nada? Marido, quando ele souber disso, ele os cancelarão, tanto quanto for. Propósito, quando ele tiver conhecimento disso. Depois de ter tomado conhecimento disso, ele carregará a culpa. Todo Israel haverá tomado conhecimento disso antes do rei. O rei Davi revelou suas filhas, todas as que tinham conhecimento e entendimento. Naqueles dias, Judite soube da sua situação. Você sabe de tudo e sabe que eu odeio. A cidadela de Sussã foi levada ao conhecimento do rei, seu território, e souberam que o rei havia ordenado a vocês para que saibam disso. Agora que sabemos disso, vocês nos dirão. Quando o rei soube dessas coisas, concluí que Deus as conhece. Há conhecimento no Altíssimo, prudência, conhecimento e discrição para os jovens. Ele afirma ter o conhecimento de Deus e se declara filho. Tratarei à luz o seu conhecimento, não me afastarei dele. Que Deus me conceda falar com conhecimento e pensar dignamente. Sabedoria, ele me deu conhecimento inefável das coisas. Reino de Deus, e lhe deu o conhecimento das coisas santas, deu-lhe. Reino de Deus, lhe deu-lhe conhecimento de coisas santas, deu-lhe. A errar quanto ao conhecimento de Deus, ele, embora vivam, sabedoria, entendimento e conhecimento da lei vende. Não se sabedoria no conhecimento do mal nunca é prudência. O primeiro não o conhece plenamente, nem o segundo o pode compreender plenamente. De fortaleza o espírito de conhecimento e do temor do Senhor, que ele ficará satisfeito com o seu conhecimento, e meu servo justo me justificará. Naquele tempo o conhecimento me salvou, e com a glória do reino, coração, embora tu já soubesse tudo isso, eles percorrerão este caminho e o seu conhecimento aumentará.
amor ao próximo, nem conhecimento de Deus na terra. Meu amor por falta de conhecimento, porque vocês rejeitam o conhecimento. Conhecimento, porque vocês rejeitou o conhecimento, eu os rejeitarei como meus. E não sacrifícios, o conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A terra se encherá do conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação e a remissão. Mas Jesus conhecia os seus pensamentos e disse: mas os seus planos tornaram-se conhecidos e Saulo eles fizeram, porque não quiseram conhecer a Deus, Deus os abandonou. Da lei vem o conhecimento do pecado, mas não sabendo o conhecimento correto, de bondade, cheio de todo conhecimento e capaz de vos corrigir. Nosso conhecimento é imperfeito e incompleto, o aroma do conhecimento em todo o mundo, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus, que um baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus e tornando cada revelação para o conhecimento mais profundo dele. Cristo que exerce todo o conhecimento para que seja cheio de unidade da fé e do conhecimento em reconhecimento em todo discernimento, que ele seja continuamente enriquecido e conhecido em todo discernimento, que ele seja continuamente enriquecido em conhecimento e em todo discernimento. Ele estava preocupado porque você sabia que ele estava doente. Pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para pedir que vocês tenham pleno conhecimento da sua vontade, que cresçam no conhecimento de Deus, para penetrar no perfeito conhecimento do mistério de Deus, isto é, para penetrar no perfeito conhecimento do mistério de Deus, e renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem do seu Criador, salvos e chegam ao conhecimento da verdade. Nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Tornam-se eficazes através do conhecimento de toda boa coisa que é, voluntariamente depois de receberem o conhecimento da verdade, permanece. Vocês transbordam no conhecimento de Deus e do Senhor Jesus, e na piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou. A virtude e conhecimento, ao conhecimento e ao domínio próprio, não ociosos nem infrutíferos para o conhecimento de nosso Senhor Jesus, do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador. Cresce a graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador. Escrituras. Precisamos, tendo como consolo sagradas Escrituras que estão em nossos. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores enganam, não conhecendo nem as Escrituras nem o poder de Deus. Então se cumpriram as Escrituras que dizem que assim convém, para que se cumpram as Escrituras dos profetas, então todos, visto que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus.
Portanto, vocês se cumprem as Escrituras. Eles lhes explicou o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Jornada quando ele nos abriu as Escrituras. Mente para o entendimento das Escrituras e disse: Vocês examinam as Escrituras porque pensam ter encontrado nelas a verdade. Como pode este homem conhecer as Escrituras sem as ter estudado? Como eles, com base nas Escrituras, examinando as Escrituras diariamente para ver essas coisas eram verdadeiras. Um homem eloquente versado nas Escrituras, publicamente por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Seus profetas nas Sagradas Escrituras. Apeguemo-nos à nossa esperança pela consolação que vem das Escrituras. É pregado pelas Escrituras proféticas por ordem dos nossos pecados segundo as Escrituras. Terceiro dia segundo as Escrituras. Na infância vocês conhecem as Sagradas Escrituras, elas são capazes de instruí-los. Eles as distorcem como fazem com as outras Escrituras para a própria destruição deles. Paz e bem.